O que são ações? Por que comprar elas? Por que a gente tem que investir nelas? Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ser Fazer Ter. Eu sou Adriano Figueiredo e neste vídeo nós vamos começar a ver tudo sobre ações. Esse é o primeiro vídeo da nossa nova playlist Tudo sobre Ações. Então você aí que talvez não sabe o que é isso, não invista, às vezes sabe um pouquinho, mas não investe, você vai começar a aprender neste vídeo e nos próximos que a gente vai fazer da playlist, tá? O que são ações? É você tomar uma ação e clicar aqui embaixo e se inscrever nesse canal, por exemplo. Não, tô brincando, isso não é uma ação. Que piada velha. Vamos ver, agora vamos falando sério. Ações são minúsculas partes de uma empresa que está listada em bolsa. Então calma que eu te explico. Então imagine que uma empresa quer levantar capital, conseguir arrecadar dinheiro, tá? Grana mesmo, para sua evolução, para o seu crescimento, abrir novas unidades, novas lojas, enfim, para crescer. Ela pode fazer isso no mercado. Então ela vai e oferece uma parte da empresa dela, né, uma parte dela, para que você possa comprar, você investidor possa comprar. Então ela arrecada o dinheiro e você pega uma parte da empresa sua agora. E aí você vira sócio dessa empresa. E aí ela pega esse dinheiro e ela vai investir em crescimento. Como que ela faz isso? Através de uma coisa chamada IPO, que é Initial Public Offer, ou oferta pública inicial, através da Bolsa de Valores. Eu vou explicar resumidamente para você o que é Bolsa de Valores, mas se você não viu, se você quer saber mais, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui ou aqui no card para você ver, tá bom? Mas de uma forma resumida, Bolsa de Valores é um local seguro onde o dono de uma propriedade, de um ativo, né, ele possa disponibilizar para que o mercado, ou seja, as pessoas possam comprar e vender esse ativo se elas quiserem. Então, essa empresa agora que decidiu transformar uma parte da empresa, uma fatia da empresa em forma de ações e oferecer para você, investidor, se quiser comprar lá na Bolsa de Valores, você agora comprou. Então você colocou R$1.000 numa empresa, você deu R$1.000, investiu R$1.000 e referente a isso veio lá 100 ações para você. Uma parte da empresa é sua, agora você é sócio. Então imagine que essa empresa cresça realmente, abra novas unidades, venda mais, tenha um melhor lucro. Agora essas ações teve uma valorização de 10%. Então esses R$1.000 que você investiu agora valem 1.100. Ou seja, aquela parte da empresa que você investiu vale mais. É como se ela tivesse crescido mesmo sem você ter investido mais nada além dos R$1.000 iniciais. Essa é uma maneira de você investir em ações, investir em empresas e sim lucrar com ela no futuro. Você precisa entender também que essas pequenas partes das empresas que a gente está falando, essas ações, existem tipos delas, né? Os mais comuns eu vou falar aqui para você. Então tem a primeira ON, que são as ações ordinárias. A principal característica das ações ON é que você ganha o direito de voto em uma assembleia que a empresa promover para decisões, para tomada de decisões. É claro que você precisa ter um número significativo de ações até para ter um direito a voto, um peso. Esse seu voto tem que ter um peso, né? Aí o segundo tipo que a gente tem seria o PN, que são as ações preferenciais. Ou seja, ela te dá preferência na hora que a empresa decidir distribuir lucro. Tem empresas que decidem fazer essa distribuição de lucro, né? Trimestral, semestral, uma vez por ano, empresas que distribuem todos os meses. Então você tem preferência. Seria em forma de dividendos ou JCP, que é juros sobre capital próprio. São formas de distribuição de lucro, tá? Participação de lucro que você, que é sócio da empresa, tem direito. O terceiro tipo principal que eu vou te trazer são as units. As ações units costuma ser um pacote onde tem uma ON e uma PN, que a gente falou. Então, essas units têm ações. Você compra uma ação unit, você tem no mesmo investimento direito a voto na assembleia e tem direito também à preferência na distribuição de lucro. Mais uma coisa muito importante das ações são os chamados tickers, né? O que é isso? É o código da ação que referencia a ação. Geralmente tem os iniciais da empresa que tem a ver com ela, mais a soma do tipo da ação. Por exemplo, se a empresa Ser Fazer Ter aqui, que você vai investir na Bolsa de Valores, poderia ter SFT3. Você já sabe que faz esse ticker, esse código, ele refere-se à empresa Ser Fazer Ter ON, ações ordinárias, por causa do 3. Eu expliquei para vocês o que são os tipos ON, PN e Units.
Mas aí o que acompanha esse tipo de ação, né, esse ticker, tem os códigos, são os números. Então, ON sempre vai ser 3 no final, PN sempre vai ser 4 no final do ticker, do código, e Unit sempre vai ser 11, não confundir com fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários também, o final geralmente são 11, né? Então agora você sabe o que é uma ação, o que é, quais são os tipos, os principais, o que é um ticker, né, o código dela e tal. Mas agora você precisa entender, saber sobre o risco. Mercado de ações, né? O mercado é porque é onde você vende e compra, tá? Esse lugar para as pessoas negociarem. O mercado de ações, né, ele está inserido na classe de ativos de renda variável. Então, por definição, ela varia, tanto para cima como para baixo. A gente falou agora há pouco de um exemplo onde você investiria R$1.000 numa ação de uma empresa e ela poderia se valorizar 10%, para cima, obviamente, né? Mas ela também poderia desvalorizar 10%. Então você investiu R$1.000 e daqui a pouco você tem 900. Mas o que eu tenho para te falar, o primeiro, assim, um conselho que eu poderia te dar é o seguinte: não fique olhando diariamente para as ações que você investir na Bolsa de Valores, porque ela tem uma variação diária absurda, dependendo das notícias, dependendo do que está acontecendo no mercado como um todo. Por exemplo, sua mãe ou seu pai fala assim: eu vou investir um dinheiro numa empresa, filho, e você poderia, né, ser também um investidor, né? Você pode colocar dinheiro aqui nessa empresa, vai acreditar nessa empresa que seu pai, sua mãe vai abrir, vai começar? Aí você fala: claro que sim, estou aqui R$1.000 na empresa da senhora, mãe, né? Do seu pai e tal. E aí, no dia seguinte, então, você percebe que o mercado não tá vendendo muito. No dia seguinte, você fala: acho que eu vou tirar, mãe, ou pai, deixa eu tirar o dinheiro que eu investi ontem na sua empresa, porque o mercado tá falando que ela vale menos, eu tô percebendo que ela vale menos, eu tô insegura ou inseguro e ela vale menos, deixa eu tirar o dinheiro. Você faria isso? Com certeza não. Então, ficar de olho nas variações diárias é um pouco perigoso, é uma ansiedade desnecessária, é uma bobagem. Porém, isso não significa que você tem que ser negligente. Então, você não vai... então eu não estou nem aí para o que está acontecendo na empresa, não quero saber o que está acontecendo no mercado, no setor que ela está inserida, né? Ou, por exemplo, na época que eu gravo esse vídeo, né, essa pandemia absurda e muito grave no mundo todo. Então, isso impacta muitas coisas, muitos mercados, muitos setores, né? Muitas empresas. Então, não significa que você deve ser negligente. Eu só falei para você não ficar ansioso olhando a variação diária, porque é muito grande. Então, a gente tem uma saída para você que não tem tempo para administrar esse tipo de coisa. Adriano, eu entendi a importância de não ficar olhando todo dia, mas de não negligenciar. Então, eu preciso ficar acompanhando, mas eu não tenho tempo, né? Eu não consigo, a minha profissão, meus filhos, a minha empresa, não consigo lidar com isso. Então, você tem uma opção. Você pode investir nos fundos, nos chamados FIAs, né? Fundos de investimentos em ações. Mas você precisa entender as vantagens e desvantagens. Por exemplo, se você montar uma carteira própria, então você vai na Bolsa de Valores e vai investir no mercado de ações. Então você vai comprar R$1.000 da empresa Ser Fazer Ter, você vai comprar R$1.000 na outra empresa, R$1.000 na outra empresa, você vai investir. Então você tem 3 ações para acompanhar de setores diferentes. Então você tem que olhar a empresa, tem que olhar o setor, tem que olhar a economia como um todo, tal. Você fala: não consigo. Ok. Mas, se você investir nos FIAs, nos fundos de investimento, você não precisa fazer nada. Você vai colocar os R$1.000 lá, ou os R$3.000, né, nesse exemplo que a gente está dando, e aí tem alguém que vai investir para você, tem alguém que vai acompanhar o setor para você, a empresa, os indicadores, como a empresa está, a governança dela, né, a liderança dela, para onde ela está olhando, a visão da empresa. Tem alguém que vai fazer isso para você, né? A economia como um todo, ele vai estudar tudo. E quem é esse alguém, né? São os gestores de fundo e as suas equipes. Só que isso não sai de graça. Você precisa remunerar ele pelo seu tempo aí. Você, inclusive, ele, obviamente, costuma ser muito mais competente do que nós, né? Você pode investir sozinho e montar uma carteira de ação. Não é impossível, não mesmo. Mas você precisa entender que se você não tem tempo para isso, uma forma inteligente, estratégica é investir em fundos de ações. Mas são 2 coisas que você precisa ficar atento, tá? Que são as taxas que serão cobradas para você remunerar esse gestor e suas equipes. Então eu vou falar aqui para você. A primeira taxa é a taxa de administração do fundo. Então gira em torno de 2 a 3% ao ano. Como que funciona, Adriano? Então você coloca R$1.000 no fundo A, no fundo de investimento de ações A. Você coloca lá. Então o gestor vai comprar ações para você, vai acompanhar a economia, vai cuidar do dinheiro para você, para te entregar uma rentabilidade. Só que ao final do ano, ao longo de um ano, ele vai te cobrar 2 ou 3% de taxa de administração, depende do fundo. Como funciona? Ela vai incidir, né? Você vai ser cobrado sobre o capital todo que está no fundo. Então, eu investi R$1.000 em janeiro,
deixei por lá um ano, em dezembro ele valorizou 10% esse fundo. Então agora eu tenho R$ 1.100. Porém, essa taxa de administração vai incidir sobre o todo, o capital investido mais a rentabilidade. Então é R$ 1.100 menos 2%, um exemplo. Então sobraria para você R$ 1.078 aqui no nosso exemplo simples, tá? Então, eu fiz um exemplo de 2%, tá? Se o fundo for de 3%, você precisa fazer outra conta. Então, essa é a primeira taxa, seria a taxa de administração. Temos a segunda taxa, que chama taxa de performance. Ela funciona um pouquinho diferente da primeira, tá? Vamos entender ela. Então, essa taxa, ela funciona assim. Quando você coloca R$ 1.000 lá, nesse fundo B agora, né? Um outro fundo, um exemplo, ele fala assim: até certo ponto, essa taxa não existe, não vou te cobrar ela. Se ela ultrapassar esse ponto, aí eu tenho direito, o gestor e a sua equipe, né, o fundo, ele tem o direito de te cobrar essa taxa. Essa é um tipo de acordo feito já na hora da documentação, na hora de você participar desse fundo de ações, tá bom? Então, como funciona? Esse limite que eu te falei, se ela ultrapassar, ele pode te cobrar, é a referência, um índice de referência, que é conhecido no mercado como benchmark, né? Benchmark financeiro. É uma referência. Então você vai investir R$ 1.000 nesse fundo e ele vai falar assim: eu vou te entregar 3% ao ano de rentabilidade. Eu te prometo ir até isso daqui. Esse é o meu índice de referência, né? No nosso exemplo, vamos supor que fosse o CDI, tá? Que está um pouquinho abaixo de 3%, mas só para ficar mais simples de entender. Então você colocou R$ 1.000 lá e o fundo fala: eu te entrego 1.000 no final de um ano, mais 3% de rentabilidade. Esse é o mínimo que eu vou te prometer. Mas se eu ultrapassar ele, ou seja, se em dezembro eu te entregar 10% de rentabilidade, eu ultrapassei o mínimo de 3%, né? Eu ultrapassei 7%, fui para 10%. Então agora eu tenho o direito de te cobrar a segunda taxa, chamada taxa de performance. Por quê? Porque o fundo teve uma performance melhor, um desempenho melhor. Funciona como se fosse uma recompensa para o gestor que ultrapassou esse prometido para você na hora que vocês acordaram ali, na hora que você investiu no fundo. Então, seria um 7% excedido. E como funciona a cobrança? Ele tem direito de te cobrar 20% sobre o excedente. Então, são R$ 1.100 ao final. Você colocou R$ 1.000 em janeiro. Em dezembro, o fundo teve um desempenho de 10%. Agora você tem em dezembro R$ 1.100 e aí ele vai te cobrar uma taxa de performance sobre 7% desses 10% de rentabilidade. Por que 7? Porque 3 ele não pode cobrar, ele já tinha prometido para você. Então, 20% de 7, eu vou fazer uma conta aqui para você, de R$ 1.100 você ficaria no final das contas com R$ 1.086. Então você precisa entender que se você falar, ó, eu vou montar minha própria carteira de ações, eu vou comprar lá na Bolsa de Valores e eu monto e eu acompanho os setores, não todo dia, com uma ansiedade, a gente já falou sobre isso, não é ideal, né? Mas eu vou acompanhar o setor, a economia, a empresa que eu investi. Beleza, ok, sem problema, você não vai ter que pagar taxa de administração para ninguém, obviamente. Mas quando você fala, não tenho tempo, não consigo, você pode investir nos FIAs, fundos de investimento em ações, pagando sim 2 taxas. Uma já é obrigatória, que é a taxa de administração, que a gente falou nesse vídeo, e a segunda é se exceder, né? Se o fundo for muito bem, você então tem a incidência da segunda taxa de performance. Então você vai remunerar, você não vai gastar o seu tempo, não vai investir o seu tempo nesse sentido, mas vai investir um certo dinheiro direcionado a esse gestor, a essa equipe, né, a esse fundo. Não importa o qual você vai decidir, ou qual você fala, eu tenho tempo, eu não tenho, tal. O importante é você se inserir nesse mercado de ações, nessa renda variável, de acordo com o seu planejamento. Se você já tiver a reserva de emergência construída, né? Eu também já falei nesse canal aqui sobre isso. Vou deixar o vídeo, o card aqui, ou aqui, tá, não sei onde é, para você. Mas se você tiver a reserva de emergência construída, um plano de previdência privada para o futuro, né? Então você já está até se planejando para garantir uma renda futura. Então você vai se aventurar agora na renda variável. E aí, você não importa onde você vai, vou através de FIAs ou vou fazer minha própria carteira, o importante é que você vai estar aprendendo mais, evoluindo o seu conhecimento e o seu patrimônio. Obrigado a você que assistiu esse vídeo, é o primeiro da nossa playlist Tudo sobre Ações, continue acompanhando e até o próximo Ser Fazer Ter.